E aí, ouvintes do InfectoCast, tudo bem? Aqui é o Lino. E aqui é a Carolina. E hoje a gente vai falar sobre a profilaxia contra a pneumocistose. No episódio 39 foi discutido sobre o quadro clínico, o diagnóstico e o tratamento dessa doença tão importante. Mas hoje o foco vai ser diferente. Isso. A gente resolveu fazer esse apanhado geral aí de profilaxia, que a gente acha que é uma coisa que com frequência causa dúvida, né? Porque é muito confuso as indicações, quanto tempo mantém, qual a dose, quando inicia. Então a gente vai tentar fazer um apanhado geral. Lembrando então que a pneumocistose é uma doença causada pelo fungo Pneumocystis jirovecii, né? Que é um fungo aí ubíquo no meio ambiente. Então a maior parte das pessoas vai ter contato com esse fungo ao longo da vida e em alguma situação ali de imunossupressão você pode desenvolver a doença. É um fungo que já era conhecido há muito tempo, né? Mas ele ganha notoriedade de fato quando em 1981 é relatado aí esses 15 casos de pneumocistose em pacientes HSH e usuários de droga, e isso que deflagra e chama a atenção da comunidade científica e marca o início da pandemia do HIV, né? De lá para cá foi se estudando mais, conhecendo mais a doença, e com o avanço, né, da medicina, com o uso de drogas imunobiológicas, com aumento do número de transplantes, vai se observando também o aumento do caso da pneumocistose nessa outra população de imunossuprimidos não HIV. E aí, por isso, hoje a gente resolveu tratar desse tema, né? Acho que muito importante para as diversas especialidades. O pessoal da Imato, da Neuro, da Reumato, a gente da Infecto nem se fala, e também o clínico que deve reconhecer os pacientes que estão sob risco quando não em profilaxia. Então, começando pelas indicações, a mais clássica, de fato, é para o paciente que tem HIV/AIDS e que tem uma contagem de CD4 menor que 200 células, certo? Antes mesmo dos antirretrovirais, essa já foi uma modalidade de profilaxia que aumentou a sobrevida dos pacientes com HIV, visto que a pneumocistose está dentre as doenças respiratórias que mais matavam esses pacientes altamente imunodeprimidos naquela época pré-TAV de alta potência. Então, essa é a indicação mais clássica. Só que, fugindo do HIV/AIDS, existem outras indicações. E aí a gente vai perpassar por algumas delas. Vamos por classes de doenças, especialidades, mais ou menos assim. Indo para especialidade da oncohemato, né? Os pacientes que são submetidos a regimes de quimioterapias altamente imunossupressores, mieloablativos, e que tem algumas doenças específicas, como a leucemia linfóide aguda, tem um risco muito maior. E ainda aí dentro da hemato, duas grandes indicações seriam o transplante de células tronco-hematopoéticas, né, tanto autólogo quanto alogênico, que todos devem receber aí profilaxia. No contexto de pacientes oncológicos com tumores sólidos, depende bastante do regime de quimioterapia que o paciente está recebendo. Por exemplo, pacientes que têm uma neoplasia do sistema nervoso central e vão receber temozolomida com uso concomitante de radioterapia, também tem indicação de fazer a profilaxia. E outros pacientes que são tratados com quimioterápicos análogos da purina, tipo a fludarabina, também vão ter um risco maior. Por exemplo, o paciente que tem um câncer de mama vai usar esse tipo de quimioterápico. Daí tem que ficar atento para a necessidade de iniciar a profilaxia. E algumas outras medicações que também por si só devem chamar atenção, né, e devem levar à instituição da profilaxia, seria o anti-CD52, que é o alentuzumab, né, que é uma célula depletora de células T, que vai causar baixos níveis de células T-CD4, né, condição similar aí ao HIV, e é uma droga usada aí, bastante usada na neuro, né, esclerose múltipla, e na hemato também, nos casos de anemia plásica grave. E outra droga que acho que talvez seja mais comum de ser usada, né, por todas as especialidades, é o corticoide, né? Então, doses altas de corticoide, que é definido aí como mais de 20 miligramas dia de prednisona por um período maior do que 30 dias, isso somado a alguma outra causa de imunodeficiência, seja pela própria doença de base do paciente, ou o paciente tem alguma outra droga imunossupressora junta, que é muito comum ter essa associação, né? Isso também deveria indicar aí a instituição da profilaxia. Então, atenção para o pessoal da reumatologia, que geralmente quem usa mais corticoide, né? A gente sabe sempre do benefício de tentar poupar o corticoide, usar alguma droga poupadora, mas às vezes é inevitável e o paciente pode ficar
com esse uso prolongado do corticoide. E aí, especialmente para os pacientes que têm vasculite ANCA associado, tipo granulomatose com poliangeite, são pacientes que já podem ter um acometimento pulmonar, uma doença pulmonar estrutural, então o risco também fica aumentado. Nesse caso de associação com corticoide, o paciente deveria receber a profilaxia contra PCP. Para outras doenças autoinflamatórias e autoimunes, tipo esclerose sistêmica, artrite reumatoide, o risco é menor, mas a gente tem que ficar atento quando se associa a outra terapia, como a gente já falou. E outro grupo, né, um grande grupo também, seriam os pacientes transplantados de órgãos sólidos, né, que daí todos os transplantes de órgãos sólidos também vão receber a profilaxia para pneumocistes. Exato. Então vamos fazer um apanhado, Carolina, das indicações mais firmes assim do uso da profilaxia contra a PCP? Então, o que a gente tem bem estabelecido, né, dos pacientes HIV com CD4 menor que 200, os pacientes da hemato, os pacientes com LLA recebendo um regime imunoablativo, né, intenso, os pacientes que vão receber aí transplante de células tronco-hematopoéticas, autólogo ou alogênico, aqueles pacientes fazendo uso de anti-CD52, alemtuzumab, os pacientes oncológicos aí que recebem terapias quimioterápicos específicos, né, como é o caso do termozolamide e da fludarabina, e aqueles pacientes que fazem uso de corticoide numa dose alta e têm associado alguma outra condição imunossupressora. Exato. Então, para esses pacientes é bem definido, e o que a gente tem hoje, com esse avanço da medicina, é um aumento importante de outras terapias imunomoduladoras / imunossupressoras, cujos guidelines ainda não trazem recomendações muito específicas sobre a profilaxia contra a PCP. Por exemplo, o uso de inibidores checkpoint, como o nivolumab, o uso da terapia CAR-T-cell. A gente ainda não tem recomendações precisas sobre a instituição da profilaxia contra a PCP, então a gente tem que sempre ficar atento para o risco. Para outras drogas, como por exemplo pacientes que usam anti-TNF, tipo infliximab, anti-CD20, como rituximab, o ruxolitinib, a gente sempre vai ponderar o risco de acordo com a outra medicação associada para o tratamento e como que está o status imunológico daquele paciente. É um paciente extremamente desnutrido, idoso, que já tem uma linfopenia. Talvez nesses casos valha a pena começar a profilaxia. Mas isso tem que ser uma conduta muito bem individualizada. Isso, então é isso, né? Muito ousado querer resumir aqui e falar das indicações de profilaxia primária. Então a gente trouxe o que é mais bem estabelecido. Mas lembrando que cada instituição vai ter aí a sua rotina, né? As suas indicações, e cada paciente, eles são muito particulares, cada um desses pacientes, porque eles têm doenças complexas, vão estar usando vários imunossupressores juntos, a própria doença de base vai trazer uma condição imunossupressora também, então é tudo muito caso a caso. E a gente falou aqui dos pacientes que nunca tiveram a doença, né? No caso dos pacientes que já tiveram PCP, para prevenir a recorrência, a gente tem que instituir a profilaxia secundária após o final do tratamento, caso o status de imunossupressão persista. Por exemplo, aquele paciente HIV que ainda não recuperou seu CD4, o paciente que fez o Alentú, teve pneumocistose e aí ainda está com os linfócitos depletados ou tem programação de repetir a terapia. Então a gente tem que manter o Bactrim ou a droga que a gente vai escolher, como a gente vai falar agora, por um determinado período. A ideia é de manter até você conseguir, talvez não excluir totalmente aquele fator de risco, mas reduzir o seu impacto, né? Mitigar ali o quanto ele vai causar de risco de você ter uma recidiva. Então, a droga de escolha é o sulfametoxazol trimetoprima, né? O famoso Bactrim. Ele se mostrou superior a outras drogas em comparação nos estudos que foram feitos. E aí, a dose varia de acordo com como você quer fazer para profilaxia primária, né? E aí a dose que a gente vai usar tem várias opções, né? Uma delas seria usar o comprimido cheio, né? Que seria a formulação de 800/160, que você usaria ela diária ou mesmo 3 vezes por semana, ou usar o comprimido 480 todo dia, né? Lembrando que no paciente HIV
que tem indicação de profilaxia para pneumocistose e que também tem indicação para profilaxia de tóxico, né, IgG positivo com CD4 menor que 100, aí essa dose teria que ser diária. Exato. E a problemática do Bactrim talvez seja a gama de efeitos adversos que ele pode ter, né? É muito comum, é um dos antibióticos a que as pessoas mais têm reações de hipersensibilidade e alergia, então tem que ficar atento a isso, né? Principalmente por causa da sulfa. Além disso, tem alguns problemas muito específicos, né? Que são piora de função renal, e aí o paciente pode desenvolver também hipercalemia a despeito de ter piora da função renal. Então, se é um paciente que usa, né, um inibidor de ECA, se usa um IECA, se usa BRA, ou se tem alguma outra medicação que tende a aumentar potássio, a gente tem que ficar atento para isso. E lembrando que ele tem esse potencial nefrotóxico de fato, de causar lesão renal, mas ele pode também causar um efeito que seria tipo uma elevação meio que falsa da creatinina, né? Porque ele inibe ali a secreção da creatinina nos túbulos, né? E causaria esse aumento da creatinina que a gente veria nos exames, um aumento sérico, só que sem representar de fato uma queda na taxa de filtração glomerular. De forma similar do dolutegravir, né? Então a gente poderia ver aquele aumento, obviamente não um aumento gritante da creatinina, mas que poderia ser só esse falso aumento, né? Sem isso de fato estar representando uma perda de função. E essa questão do potássio é porque ele é uma partícula que é muito parecida com o diurético amiloride, né? Que atua lá no túbulo distal, inibindo exatamente essa secreção do potássio, e aí ele faria essa hipercalemia, que é um dos efeitos colaterais que a gente mais vê. Outra coisa que o Bactrim pode causar é hepatotoxicidade, então monitorar como estão as enzimas hepáticas do paciente sempre é recomendado, tá? E mielotoxicidade, né? Pode causar aí, pode acometer todas as células aí, tanto anemia, plaquetopenia e leucopenia. Então, o calcanhar de Aquiles do Bactrim é exatamente os efeitos colaterais, porque é justamente onde a gente quer usar, que é o transplante de rim, que vai causar piora da função renal, é o transplantado hepático, então vai causar hepatotoxicidade, é o paciente da hemato, que a gente vai ter problema da mielotoxicidade. Inclusive, os pacientes hematológicos têm alguns serviços que, nos pacientes transplantados, eles só começam essa profilaxia depois da pega, né? Depois que você tem a enxertia, né? Que é a recuperação aí das linhagens. Então, justamente por essas limitações, existem outras alternativas ao Bactrim, né? No exterior é muito usada a atovapona, mas a gente não tem disponível aqui no Brasil. Então, fica como primeira opção a dapsona. Lembrando que se você puder fazer o teste da deficiência da G6PD, seria recomendado, porque tem o risco desses pacientes acabarem desenvolvendo hemólise após. O que os nossos chefes falam, mas a gente nunca viu, acho que até porque tem dificuldade de acesso e não tem mais um nebulizador específico para o uso, é a pentamidina inalatória, que era uma alternativa muito usada lá no início da pandemia do HIV/AIDS. Uma curiosidade sobre o uso da pentamidina inalatória é que, diferentemente das outras profilaxias, ela não vai proteger contra as formas extrapulmonares de pneumocistose que também existem. Então é isso, as alternativas ficam como dapsona, atovacona e pentamidina inalatória. Feita a profilaxia, a gente tem que definir quanto tempo ela vai manter, né? Quanto tempo ela vai ser mantida. Isso, a gente já falou um pouquinho, então, que seria mais ou menos o racional manter enquanto tiver aquele fator de risco. Nos pacientes HIV/AIDS, então, o que é recomendado é a gente manter até a gente ter um CD4 maior que 200 por pelo menos 3 meses. E nos demais pacientes, aqueles que estão usando alguma droga, que a indicação tenha sido o uso dessa droga, a gente vai manter enquanto você estiver usando a droga e até você ter a recuperação aí linfocitária, né? E nos pacientes transplantados, a gente acaba mantendo, em geral, aí por 6 a 12 meses. Alguns transplantes que têm maior risco por si só, acaba mantendo, inclusive, a profilaxia ad eterno, né? Que seria aqueles pacientes transplantados de pulmão, de intestino e, em alguns serviços também, transplantados renais, acabam mantendo o Bactrim aí a vida toda. Exatamente. Lembrando que toda essa situação não é estática, né? Esses pacientes, eles podem ser ressubmetidos a novas terapias imunossupressoras a todo momento. Por exemplo, um paciente transplantado de medula que fez um GVHD e aí está precisando manter um corticoide por uma dose alta por um tempo, ou um paciente que fez uma rejeição hepática e precisou de um pulso novo. Daí, nesses casos, a gente tem que reconsiderar
instituir a profilaxia novamente porque o risco retornou, mesmo tendo se passado esse período aí de 6 a 12 meses, como a Carolina falou anteriormente. Exato, é isso, né? São pacientes bem dinâmicos e com várias coisas a serem avaliadas, né? A indicação, ela nunca é tão fixa assim, tão fixa, né? exato. Eu acho que vale muito a pena uma discussão aí entre a equipe que cuida do paciente, né? O pneumologista, o hemato, o infecto, o reumato, o hemato, todo mundo junto para chegar em um melhor acordo de em qual paciente iniciar, em que momento iniciar e quando a gente deve suspender. Então é isso, galera. A gente vai fazer uma tabelinha e postar lá no Instagram sobre essas recomendações da profilaxia para pneumocistose, em quem a gente indica e com que droga a gente pode fazer por quanto tempo. Isso aí. Tá bom? Valeu, Falou, gente. é nóis.